Boa noite. Mais uma vez chegamos até a sua casa, ao seu escritório, ao seu local de trabalho, para trazer para você, através do Instituto Star Coach, um dos grandes temas da atualidade. Muitas coisas têm acontecido. A pandemia do novo coronavírus afetou a vida de muitos brasileiros. Preocupações com emprego, moradia, questões de financiamento, questões de aumento de realmente locações. Tudo isso que está acontecendo precisa ser analisado e pensado muito bem, uma vez que toda esta mudança, este isolamento social, essa pandemia tem trazido a todos os setores da nossa sociedade, da nossa economia, problemas e consequências drásticas. Algumas tentativas tentam minimizar o surgimento de um novo sistema do direito imobiliário. Com isso, sem dúvida nenhuma, as pessoas que alugam imóveis, sejam para morar ou para montar um comércio, também se preocupam sobre como pagarão as mensalidades durante a pandemia, já que há quem esteja sem vender suas mercadorias, muitos restaurantes fechando, muitas lojas paradas, e realmente estamos vivendo esse suspense, o que vai acontecer com tudo isso. Essa tendência tem levado realmente a alguma harmonização, algum entendimento entre locador e locatário, mas na maioria das vezes as partes envolvidas ficam a se preocupar o que vai acontecer. Se pararmos o pagamento, o locador sofre. Se cobrar demais, o locatário sofre porque não tem dinheiro para realmente pagar. Inclusive o projeto de lei 1179 vinha trazendo algo interessante para conciliar todas essas situações. Mas, infelizmente, ainda estamos navegando sem um porto seguro. E nós trazemos nesta noite alguém que é capaz de nos levar a este Olimpo jurídico para discernir, para esclarecer, para trazer ao nosso conhecimento algo novo. E nós estamos buscando lá de São Paulo, da Unidrumont, que tem nos cedido cordiosamente os seus professores. Nós parabenizamos essa grande universidade que tem cedido seus professores na nossa live. Trata-se do colega professor e doutor Diego Sanches, advogado, professor universitário, pós-graduado em Direito Imobiliário e Gestão Educacional, mestre em Direito da Sociedade de Informação, com ênfase em contratos, atuante na área civil e especialmente na área imobiliária para consultoria e processos judiciais. Será um imenso prazer receber este nobre professor e advogado. Já está conosco, eu vou agora aceitá-lo para que ele possa aparecer para todos vocês e começarmos então este bate-papo gostoso com o professor doutor Diego Sanches. Já quero desde já dar as boas-vindas ao meu querido colega doutor Neivaldo, também doutora Andréia, também alguns nossos colegas. Doutor Diego Sanches, é um prazer imensurável recebê-lo nesta live. Seja bem-vindo. Será uma noite muito gostosa em que eu tenho certeza que muitos dos nossos internautas estarão recebendo uma orientação precisa, profunda, pelos seus sábios conhecimentos nesta área de direito imobiliário. Seja bem-vindo, uma boa-vinda, e a palavra é sua para os seus primeiros esclarecimentos e boas-vindas aos nossos internautas que já estão conosco nesta live. Boa noite, doutor Gerson, tudo bem? Como vai o senhor? A gente fisicamente tão distantes, mas graças à tecnologia muito próximos, né? A gente tem que aproveitar esses meios de tecnologia para a gente se aproximar e fazer essa troca de saberes, né? Troca de conhecimento jurídico aqui.
Eu sei que o senhor também é muito sábio, muito conhecedor do assunto, também da área jurídica, e agradeço já de primeira mão o convite para participar dessa live. Quando eu recebi o convite, não tinha nem outra palavra a dizer, senão sim, né? Senão para a gente já marcar e poder conversar. Vai ser um bate-papo bem gostoso, né? Infelizmente, a gente está passando por esse momento tão difícil, né, na sociedade, no mercado imobiliário, mas vai ser um assunto bem interessante, bem gratificante de conversar. É um assunto que, particularmente, eu gosto muito de falar. Com certeza, e a sua especialidade também. Mas eu queria começar nesse nosso bate-papo, doutor Diego. Você está no sul, eu estou no norte. Inclusive, Sim. Eu disse para você hoje que você é convidado a vir para o norte, que aqui a gente pesca muito, dorme muito de rede e trabalha pouco. E aí vocês trabalham muito, não tem rede, quase não pescam e realmente ficam loucos. É verdade. Mas, doutor Diego, me diga qual é a sua visão, primeiramente, deste impacto na pandemia no Brasil, nesta relação do direito imobiliário que atingiu o locador, o locatário, um que aluga porque precisa viver desse aluguel e outro alugou porque tem necessidade, mas não tem dinheiro para pagar. Qual a visão geral que o nobre colega faz sobre esse momento que nós estamos vivendo? E depois adentraremos um pouco mais em peculiaridades. Eu vejo o mercado imobiliário é um mercado muito ativo na nossa economia, né? Eu sempre digo aos meus alunos e aos meus clientes, né, quando eu vou fazer alguma análise assim, que uma visitante aqui, a minha gata, passeando em frente aqui a nossa live. Eu sempre digo aos nossos alunos, aos nossos clientes, que o cenário imobiliário, tanto quanto de construção como locação, ele é um grande... ele é aquele que traz um resultado muito rápido para a economia, é um grande fator econômico, né? Então, quando a gente percebe que o mercado imobiliário ele está fragilizado, a gente também percebe automaticamente que a economia nacional ela também está fragilizada. E para que a economia volte a atuar de uma forma mais significativa, o mercado imobiliário também precisa vir forte nessa retomada. Então, quando a gente percebe, num momento como hoje, que o locatário ele precisa do imóvel, e aí eu digo tanto o locatário residencial quanto o locatário de imóvel comercial, que ele precisa daquele imóvel, mas ele não tem como fazer o pagamento daquele aluguel. E o locador, que precisa daquele valor para muitas vezes até complementar a sua renda, ou é a sua própria renda, a gente percebe que a economia nacional ela está com um problema muito grave, muito grande. Né? E, infelizmente, a gente percebe na prática, eu advogo para administradora, né, de locação, a gente percebe na prática que tem muitos casos, infelizmente, de locatários residenciais e comerciais Sim. que estão extremamente desesperados por conta de não terem condições de fazer pagamento. Ao mesmo tempo que os locadores também estão desesperados porque eles precisam do dinheiro e percebem que os locatários não têm condições de fazer o pagamento. Então, a gente se coloca numa situação muito difícil de resolver na prática, né, de uma forma prática. Então, esse é um primeiro cenário que eu vejo nesse período pandemia, né? Depois a gente pode conversar sobre o pós-pandemia. Mas no momento de pandemia, eu acho que esse é um cenário preocupante de primeiro momento, né, que a gente enxerga dentro desse cenário brasileiro. Eu realmente parabenizo essa sua visão, porque eu acho que nesse momento, diante dessa situação, locador, locatário, nós teríamos que ter o rei Salomão aqui para dirimir essa situação. Porque você olha para um lado, o locador, imaginemos, que vive deste aluguel, não tem de onde tirar mais dinheiro. E você vê o locatário, às vezes, desempregado. A sua empresa faliu. Que situação, doutor Diego, difícil de se lidar para os dois lados, né?
Os dois lados enfrentam uma situação delicadíssima. E eu perguntaria então para o nobre doutor, qual tem sido, na verdade, esse entendimento, doutor que atua nesta área, entre as partes? Tem sido difícil conciliar, harmonizar essa situação para se chegar a uma solução desse conflito, se ele assim o acontecer? Qual tem sido a sua experiência nesta área entre locador e locatário? O que nós temos percebido no escritório é que a gente tem que analisar caso a caso na realidade, né? Quando se iniciou esse período de pandemia, a gente se reuniu para até planejar quais seriam as atitudes, quais seriam as ações que as administradoras elas deveriam seguir com frente a esses problemas que a gente já tinha certeza que viriam, né, por conta da pandemia. E aí nós, diferente de algumas, a gente percebeu que padronizaram um desconto já prévio de 30%, 40%, 20%, cada uma dentro de uma realidade, mas nós adotamos a forma de analisar caso a caso. Então, a necessidade e possibilidade de cada locatário, cada locador. Então, qual que é a dificuldade dessa técnica, dessa forma? A gente tem muito mais trabalho, porque você precisa verificar cada caso de uma forma diferente. Qual é a vantagem disso? Você consegue perceber do locatário se é um locatário que realmente necessita disso, ou se é uma pessoa que, infelizmente, a gente encontra, né, a gente percebe isso de diversos setores, mas há pessoas que têm a tentativa, tentam se aproveitar dessa oportunidade para ter um desconto também do seu aluguel, então a gente tenta filtrar isso, e ao mesmo tempo encontrar se o locador, verificar se o locador, ele pode, se ele tem condições também de conceder esse tipo de bonificação. Né? Então, diante dessa análise, aí a gente vai encontrar diversos fatores. Nós temos locadores, por exemplo, que logo no início da pandemia já deixou muito claro para a gente que já deixou ali quais seriam os parâmetros de negociação dele, que quem pedisse poderia conceder 50% de desconto no valor do aluguel, por exemplo. Outros diziam, eu não posso dar desconto porque eu preciso desse dinheiro para pagar o convênio médico. Então, essas são as dificuldades de cada caso particular. O que, de uma forma geral, a gente tem encontrado é que as pessoas estão, sim, se colocando no lugar do outro, para tentar resolver da forma mais harmônica possível, né, de uma forma que traga menos prejuízo para as duas partes. A gente não tem encontrado grandes dificuldades, talvez não no percentual que o locador peça, né? Muitas vezes ele pede um percentual grande e o locatário pede um percentual grande e o locador concede num valor um pouco mais baixo, mas a gente tem sim conseguido fazer um número grande de acordos nisso, sem ter que levar para o judiciário, né? Sim, sim. Aproveitando esse momento, a sua pergunta, a sua resposta, eu perguntaria, há locadores que têm aumentado o valor do aluguel mesmo na pandemia? O senhor já se deparou com alguma situação dessa? O locador, estão na pandemia, ele aumenta o valor do aluguel? Não, eu não. Graças a Deus, a gente não se deparou com essa situação. Na maior parte que a gente tem percebido, nesse período de pandemia, inclusive, pelo menos isso, né? Que teria aquele reajuste do valor do aluguel, reajuste anual, que, por exemplo, esse mês aqui foi de 6,5%, mais ou menos, 6,5% do IGPM, dos locadores, a maioria deles retirando esse aumento, que seria um aumento já automático, para que não fizesse esse aumento, pelo menos durante esse período de pandemia. Agora, naquelas renovações de contrato,
a gente não tá encontrando muito a possibilidade de fazer esse aumento. Até essa é uma postura que a própria administradora tem tomado de já orientar o locador, olha, não é o momento adequado para você fazer o pedido de aumentar o valor do aluguel. Porque se você tentar aumentar, muitas vezes o locatário acaba desocupando, é um bom locatário, e acaba tendo um período, né, para você recolocar aquele imóvel para render novamente para o locador, né? Sim. Interessante, porque até eu diria seria uma questão de dignidade humanitária, não é? Pois Onde é. realmente a situação está acontecendo e o locador, então, se acha no direito, que tem direito sim, mas falta Sim, aquela claro. questão humanitária, né? Eu tenho acompanhado, doutor Diego, algumas situações no Brasil, algumas cidades que têm passado essa experiência. Alguns, como o doutor já colocou, optaram por fazer acordo, outros alteraram a questão da forma de pagamento, a concessão de desconto. E eu lhe perguntaria, esses descontos nos valores de aluguéis têm sido, na sua maior parte, ou não? Isso tem acontecido com facilidade, esses descontos? E até qual Nós seria temos... o percentual desses descontos? Então, doutor, essa é uma questão interessante. A gente não tem uma fórmula mágica, né, Sim, de conseguir achar um percentual ideal para todos os casos, né? Então, o que a gente sempre parte para iniciar a negociação? A gente sempre ouve primeiro a condição e a proposta do locatário, porque é ele quem tem condições de fazer o pagamento. Então, a gente quer saber a condição real de que esse locatário tem para fazer o pagamento. Com base na proposta dele que a gente vai trabalhar com o locador. Porque muitas vezes, se eu falar com o locador de primeiro momento, qual o desconto que você poderia conceder para o seu locatário? Pode ser que ele fale lá, por exemplo, 10%, e para o locatário ele precisaria de 50%. Aquilo não fosse suficiente. Então, eu parto dos 50% para chegar o mais próximo a isso, para a gente cumprir o contrato, para permanecer o contrato, né? Então, a gente tem percebido... vamos pensar, se eu puder falar em números, assim, não vou falar em percentual sim. exato de probabilidades, mas a gente tem percebido locadores que estão concedendo desconto de 50%, outros de 30%, outros de 25%. Então, numa faixa dessa de percentual, até metade do valor do aluguel. É uma média que a gente tem encontrado na prática. A questão é, alguns estão simplesmente isentando o locatário desse pagamento, dessa diferença. Então eu falo, eu vou dar quitação para você do aluguel pagando metade do valor do aluguel. Outros estão falando assim, eu recebo metade agora e a outra metade eu vou descontar, eu vou receber em 6 outras parcelas. Eu vou dividir isso em 6, 10 parcelas. Então, na verdade, ele não está dando um desconto no valor do aluguel, ele está fazendo um acordo para receber esse aluguel de forma parcelada, simplesmente. Ajuda o locatário para não ficar inadimplente, mas ele não está concedendo, na verdade, um desconto, né? Ele está só facilitando o pagamento desse aluguel. Doutor Diego, os nossos internautas estão muito satisfeitos e alegres com a sua resposta, estão aqui acenando. Mas o Ricardo Capozzi, ele lhe faz uma pergunta. Eu quero dizer a todos os nossos internautas que tiverem pergunta, mandem, que nós passaremos imediatamente ao doutor Diego, que é um especialista, um mestre nessa área, e vai dirimir a sua dúvida. O Ricardo diz que contratual para o imóvel comercial que ficou fechado ou fechou por força da pandemia e que foi entregue ao locador, ele é obrigado a pagar essa multa. Interessantíssima essa pergunta, Ricardo. Muito boa. Parabéns. Essa pergunta realmente é importantíssima sobre a multa contratual. É verdade, é verdade. Eu agradeço ao Ricardo pela pergunta, e essa resposta é muito difícil de dar. Porque o que ocorre? A gente tem sempre em mente, eu tenho que partir do pressuposto que todo contrato que foi celebrado, ele precisa ser cumprido, certo? Então, no contrato ele reza lá, tem uma cláusula dizendo que se desocupar antes,
haverá necessidade de pagamento de multa contratual. Então há essa previsão. Então, a princípio, precisa ser paga. A questão dessa exoneração, dessa obrigação, né, a não obrigatoriedade de fazer pagamento dessa multa, eu vejo uma questão judicial. Se não tiver acordo, óbvio, né, a gente sempre tentaria fazer um acordo extrajudicial, mas se for comprovado que realmente, a meu ver, né, minha análise, que se for comprovado que a desocupação está se dando única e exclusivamente por conta da pandemia, eu vejo sim como possível essa isenção da multa contratual. Porque a multa, na verdade, ela é a desocupação imotivada, né? Sem motivação do imóvel. Se tem motivação, então eu não vejo razão para cobrança de multa contratual. O que fica difícil muitas vezes é uma verificação de que esse é o único motivo da desocupação, né? Então, se o locatário conseguir provar, demonstrar nos autos que ele vinha com uma saúde financeira naquele comércio e que por conta da pandemia ele se desestabilizou, se desestruturou e precisou fazer essa desocupação, aí eu entendo sim que seja possível. Certo. Então é interessante realmente a pergunta. Agora, na prática, a gente só vai saber disso daqui a algum tempo. Quando chegar nos nossos escritórios, né? Eu até pensaria, o doutor estava explicando, eu pensaria que no decreto do estado de calamidade não haveria aí, na verdade, uma possibilidade de se invocar esse instituto? Já que foi decretado o estado de calamidade? Então, a questão nesse ponto, doutor, é que a gente fala da teoria da imprevisão, né, nessa ideia. Só que a teoria da imprevisão, ela tem um ponto questionável nesse fator. Eu entendo que sim, é um fato de calamidade, é um fato que influenciou na economia e nas finanças de todo mundo, só que a gente, aqui no Brasil, estou pensando exclusivamente aqui no Brasil, nós tivemos uma notícia já dessa pandemia com alguns meses de antecedência. Então, eu não sei se essa teoria da imprevisão, da imprevisibilidade, ela seria acolhida, essa tese seria bem acolhida, bem aceita, principalmente falando no STJ, né? Não em primeira instância. Talvez na primeira instância os juízes até receberiam bem essa teoria. Agora, lá no STJ, eu já não sei se eles acolheriam bem por conta disso. Eu, particularmente, eu entenderia, é uma previsão, isso pode ser que eu esteja errado, que no STJ, por exemplo, na questão da multa contratual, eles entenderiam como necessária a cobrança e a indenização, por conta de que houve um período, pelo menos de 3 meses, que a gente teve a notícia do início dessa pandemia lá ainda na China, até chegar no Brasil. Não que eu ache que isso fosse suficiente para a gente passar por esses quase 4 meses que nós estamos passando de pandemia. Mas seria algo para tentar, não sei se isso não traria alguma dúvida nos ministros. Doutor Diego... Não sei se o senhor concorda com isso, né? O nosso ilustre decano, doutor Neivaldo Costa, seu colega, ele está dizendo aqui, pacta sunt servanda, princípio obrigacional desenvolvido no direito romano e recepcionado pelo nosso direito pacto. Eu admiro demais esse grande mestre, doutor Neivaldo, seja bem-vindo. Sempre a sua participação aqui é honrosa para nós e é uma aula. Doutor Diego, há um projeto de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB, Minas Gerais, que possui um artigo que impede o despejo em caso de inadimplência até o final de outubro em ações protocoladas até 20 de março de 2020, quando foi decretado o estado de calamidade pública no Brasil. Como está essa situação, doutor Diego? Pode realmente ocorrer a ação de despejo? Pode acontecer nesses momentos? Qual é a sua visão nesse sentido? Não, primeiro eu queria agradecer a presença do professor Neivaldo, é um grande amigo, realmente, e muito entendedor do assunto que nós estamos falando aqui hoje.
uma pessoa que entende muito do nosso tema aqui. Agradeço muito a presença dele, para mim é uma grande honra. Agora, com relação a esse projeto do senador Anastasia, a proposta que tem da suspensão das ações de despejo, elas se tratam dos pedidos liminares, né? Então, as ações que têm pedido liminar, né? Então, seria a execução imediata, ou imediata entre aspas, né? Mas de uma forma mais rápida, do despejo. Eu, particularmente, eu até entendo essa fundamentação e essa justificativa, porque iria totalmente contrário à orientação da OMS de que fiquem em casa, né? Porque se você está tirando a pessoa da sua moradia e ela não teria para onde ir, até porque dificilmente ela conseguiria fazer uma locação durante esse período de pandemia em que as imobiliárias, por exemplo, estivessem com o seu atendimento interrompidos, né? Uhum. Na prática, hoje, como que eu tenho percebido? Eu tenho diversas ações de despejo sendo ajuizadas agora, nesse período de pandemia, as citações ocorrendo durante o período de suspensão dos prazos. Óbvio que os prazos, eles tiveram um prazo um pouco maior para contestar ou pagar, né, o débito. Mas o que eu percebi dos magistrados, principalmente aqui em São Paulo, que é onde eu trabalho, né, onde meu escritório está situado. Eu tenho percebido que todo o procedimento de despejo tem sido seguido, tem sido mantido, né, até a ordem do despejo. Na hora de se expedir o mandado de despejo, os juízes pedem para aguardar o retorno das atividades normais do fórum. Até sob a justificativa de preservação da saúde dos próprios oficiais de justiça, porque eles precisam de uma certa manutenção da sua segurança, enfim, não é a questão a ser discutida, mas a ordem do despejo em si, os juízes de São Paulo não têm concedido durante esse período de pandemia, mesmo sem a aprovação, sem a publicação desse dispositivo, né, ou algo que impedisse. Então, na prática, não está sendo realizado a ordem de despejo em si. Interessante, né? Como que a lei diz uma coisa e a prática está sendo feita de uma forma diferente. Está sendo feito outra, né? O que faz a pandemia, né? Mas olha, eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles, eu não tenho citado nome algum, que tem sido tanto que tem adentrado a nossa live, mas eu quero registrar, me permita, doutor Diego, a minha filhona lá de Atlanta, nos Estados Unidos, que está nos assistindo aqui, a sua preciosa explanação, né? Nós temos uma outra pergunta aqui, Luciano Martins, doutor Diego, em consulta ao STJ, vejo que há muitas tutelas de urgência, né? Agora na pandemia por Covid-19, redução do valor de aluguel do locatário mensal de 50%, desde o vencido em abril de 2020. Doutor Diego, a palavra é sua para responder ao nosso internauta Luciano Martins. Obrigado, Luciano. Tem outras entrando aqui, viu, doutor Diego? Tem vários aqui, né? Eu tô verificando aqui também as mensagens. Agradeço a presença da sua filha também. Tem uma outra amiga que também está nos Estados Unidos, que está assistindo aqui também, a Sheila. Tá vendo? Tem família aqui, tô vendo um monte de gente conhecida aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Todos muito bem-vindos, exatamente. Essa questão é interessante que o Luciano está apontando, porque a gente tem visto, até uma crítica que eu faço, eu me dou a liberdade de fazer essa crítica, que eu vejo algumas pessoas divulgando na internet, até cursos, falando sobre a jurisprudência do Covid-19, né, na área imobiliária, especificamente na área imobiliária. Mas qual é a jurisprudência? A gente ainda não tem jurisprudência sobre esse assunto, né? A gente tem, como o Luciano disse, são tutelas de urgência, que são decisões ainda provisórias, elas não são decisões definitivas, né? Que está definindo um desconto provisório que ainda não foi transitado em julgado, que não está pacificado ainda no tribunal, né?
eu tenho encontrado também, Luciano e Dr. Gerson, algumas decisões, São Paulo, Brasília, a gente tem encontrado algumas decisões concedendo descontos. E aí eu vou especificar onde eu encontro essas decisões. Naquelas locações que são comerciais. Porque eu entendo da seguinte forma, a locação residencial, a pessoa que alugou aquele imóvel, ela continua utilizando o imóvel dela durante a pandemia para a finalidade que ela alugou. Então, ela não tem como dizer que a pandemia atrapalhou a sua utilização do imóvel. Ela está morando, né? Ela continua residindo no seu imóvel. O problema são nas locações comerciais, porque nas locações comerciais, muitas vezes o locatário ele tem ali uma dificuldade de utilizar o imóvel no fim que ele se propôs. Por exemplo, teve um caso em Brasília de uma academia, uma grande rede de academia, que ajuizou uma ação pedindo uma diminuição do valor do aluguel e conseguiu um percentual bem elevado de desconto. É justificável, porque as academias estavam proibidas de abertura. Então, sem faturamento, naturalmente não vai conseguir fazer o pagamento do seu aluguel. Agora, por exemplo, isso seria justo fazer com uma farmácia, por exemplo, né, se a gente pensar a grosso modo, né, não analisando o caso concreto, que a farmácia continua abrindo, continua atendendo os seus clientes e pelo menos a grosso modo, ela não teve uma diminuição do seu faturamento, né? Então, essas jurisprudências a gente tem que analisar com cautela para não usar como regra, porque elas não são pacificadas, ainda não temos nenhuma decisão, pelo menos a meu conhecimento, né? Pode ser que tenha e eu não conheça, mas a meu conhecimento não temos nenhuma decisão ainda que já está transitada em julgado que não tenha mais discussão no tribunal. É verdade. Eu, inclusive, vi uma decisão aí do Tribunal de São Paulo, né, não me lembro qual foi a vara, em que o juiz arbitrou em 80% a diminuição do aluguel por 3 meses. Eu me lembro, não lembro agora qual foi a vara, achei interessante. Mas, doutor Diego, vamos adiante. O Antônio Richitelli, ele diz assim, nessa situação de pandemia, quais os princípios a serem observados para garantir a função social da propriedade? Antônio Richelli, muito agradecido pela sua pergunta. Faça a sua pergunta que eu transmito imediatamente ao doutor Diego, especialista na área de direito imobiliário. A primeira, agradeço também a pergunta do Antônio Richitelli, um grande amigo, o Richitelli, um excelente professor também de direito, grande figura do mundo jurídico, viu? Muito interessante. Quando a gente fala de função social da propriedade, é interessante, porque a lei ela não fala de conceito, né, de função social. Uhum. E aí que eu imagino que o Antônio Richitelli queira chegar. Porque na lei a gente não fala de conceito, a gente fala para que ela serve. Né? Então, eu entendo que, por constar lá na Constituição Federal, que a propriedade ela tem que atender a essa função, seja ela moradia para o imóvel residencial, seja ela o comercial, né, atender, por exemplo, a abertura de uma loja, indústria, ou plantio, não sei, de algo que seja comercial, eu vejo que sim, essas revisões de aluguel, elas tendem, a tendência dela seja exatamente a que preservem essa função social, até indo para o outro lado da função social do contrato, que seria a preservação dessa relação contratual para chegar efetivamente a cumprir com a função da propriedade, porque se eu não cumprir o contrato, eu não consigo dar função social para a propriedade. Né? Então, eu vejo como duas coisas bem interessantes e bem próximas isso. Né? Então, essas ações judiciais e essas tentativas de negociações amigáveis, elas precisam ter em mente exatamente isso que o nosso colega disse, que é o ponto de dar atenção à função social da propriedade e à função social do contrato. Certo. Excelente pergunta. Doutor Diego, eu não estou conseguindo fazer as minhas perguntas, que os nossos internautas... e nós agradecemos a participação que eles estão ativos e eu estou dando essa prioridade aos nossos nobres internautas.
Michel Faustino diz assim, doutor Diego, que já foi meu professor, olha que coisa maravilhosa, né, doutor Isso Diego? é lindo, né? Quando a Isso é gente lindo. ouve um aluno realmente se lembrar da nossa vida É. como professor, né? Pergunto, mesmo no mercado morno ou frio imobiliário, retomando sua força por agora, creio eu, como podemos facilitar a locação de imóvel nessa pandemia? Michel Faustino, seu ex-aluno. Sim, obrigado, Michel, pela pergunta e pela participação. A gente vinha no mercado imobiliário tendo. Isso até é oficial, né? Isso se divulga nos canais oficiais, nos representantes do setor imobiliário. A gente vinha num movimento de aquecimento do mercado imobiliário nesse ano de 2020, depois de passarmos algumas dificuldades nos anos anteriores, né? E essa pandemia realmente ela desestruturou totalmente. A nossa expectativa é de um reaquecimento. E eu vou além, até indo para o que o Michel ele questionou aqui. Sim. A partir do momento que nós aqui em São Paulo, vou falar da minha realidade aqui, né? Que nós percebemos que nós somos autorizados, administradores, a reabrir atendimento ao público, com as suas, atendendo a segurança, né, de saúde, tanto dos funcionários quanto dos clientes, nós já percebemos esse reaquecimento, principalmente no setor de locação. Porque a pessoa que muitas vezes ela acabou desocupando para ir morar na casa da mãe, da sogra, do irmão, ou acabou tendo algum problema e ela precisa morar. Ela não tem como não morar, ela precisa de algum lugar. Então esse setor é um setor que vai se reaquecer. Outro ponto que eu vejo como sinal desse reaquecimento foi a notícia da taxa de juros no Brasil desse segundo semestre, que foi bem baixa, talvez a mais baixa da história na economia brasileira. Isso faz com que as pessoas elas não deixem o seu dinheiro guardado em banco, né, em conta poupança, porque ela não rende. Né? Então, aquelas pessoas que tinham receio de investir no setor imobiliário para realugar um imóvel, fazer dinheiro com aquele seu investimento, a expectativa é que nós tenhamos essas pessoas investindo novamente no setor imobiliário. Assim como nós temos notícias de que as financeiras, né, os grandes bancos financeiros vão acelerar também esses investimentos no setor imobiliário da construção civil e para a aquisição desses novos imóveis, né? E que fatalmente vai acarretar nesse reaquecimento do mercado imobiliário. Essa é uma perspectiva, posso estar enganado, mas é uma perspectiva que a gente tem feito no nosso segmento agora, né? Olha, o Vitorino está dando aqui uma boa notícia, viu, doutor Diego? Não sei se o senhor tem o conhecimento. Ele aqui, o financiamento de imóveis está mais fácil devido à pandemia. Sim. Isso é a palavra do Vitorino. Com isso, algumas pessoas estão conseguindo seu próprio imóvel. Porque eu vejo as pessoas reclamando que os bancos não abriram as suas portas ainda não, né? Os empresários estão reclamando sobre isso, né? Não sei, mas o Vitorino deve ter alguma informação mais precisa sobre isso. Mas, doutor Diego, vamos adiante. Temos aqui mais uma pergunta. A Sheila diz o seguinte: os juros por aqui diminuíram muito para aqueles que querem comprar essas casas. Ela fala sobre isso. Mas a minha pergunta é a seguinte: a temática da suspensão de pagamentos até que a situação estivesse normalizada também estava na pauta do projeto de lei 1179, que pretende alterar o dispositivo do direito privado durante a pandemia, dando assim o entendimento de que o locatário poderia suspender o pagamento do aluguel. E eu lhe pergunto, na verdade, o locatário pode suspender o pagamento do aluguel em face da pandemia? Pois é, excelente pergunta, viu?
É muito boa pergunta. Primeiro, só um comentário. A Sheila, ela mora nos Estados Unidos. Então, esse comentário que ela fez foi, na realidade, da economia norte-americana para exatamente proporcionar esse giro do mercado imobiliário, né? A política adotada por eles lá. Agora, com relação aqui no nosso mercado, esse não pagamento dos locatários, e eu vou estender até para aqueles que adquiriram um imóvel e estão com problema para fazer o pagamento das parcelas mensais do seu imóvel, né? Eu já ouvi algumas orientações, até de advogados, e aí não seria ético de eu falar, né, nomes, mas que, a meu ver, são um pouco equivocadas, no sentido de que deixe de pagar o aluguel e vamos discutir judicialmente. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de receio, porque a partir do momento que você deixa de fazer o pagamento, tanto do aluguel quanto da sua parcela de aquisição da sua propriedade, você se torna devedor. Se você se torna devedor, gera margem para o seu credor cobrar isso, né? Então, o seu credor pode ajuizar uma ação de despejo, ou pode ajuizar, no caso de uma alienação, né, fiduciária, as medidas extrajudiciais para retomada da propriedade, né, para consolidação da propriedade. Então, eu, particularmente, oriento sempre o locatário a tentar fazer orientaria, né, o locatário a fazer essa ativa de composição amigável, e caso ele não consiga, né? Mas tenho certeza que já vai voltar. Tá me ouvindo, doutor Diego? Tá me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Ficou fora aqui, né? Que nesse momento há uma carga muito grande, né, na internet, no Brasil todo. Sim, Às vezes é essa pausa natural, essa trava natural, mas já foi restabelecido aí, né? Pode continuar, doutor Diego. Desculpa ter interrompido, não é falha nossa, nem minha, nem sua. Imagina. Infelizmente, esses problemas técnicos a gente acaba tendo que enfrentar. Não sei se ficou claro, o senhor conseguiu ouvir a minha resposta, o meu comentário ou não? Eu consegui entender. Vou lhe fazer uma outra pergunta, porque, infelizmente, o nosso tempo corre. Parece que foi a live mais rápida que eu já fiz na minha vida, foi com você. Ela está correndo Passou muito. Super rápida. E eu digo agora e lhe faço essa pergunta. Além daquilo que nós estávamos discutindo, locador, locatário, né? Essa dificuldade que eu digo sempre, tem que chamar o rei Salomão para ver de que forma ele vai dividir esse conflito, vem as taxas condominiais, né? Durante a pandemia. Como devemos fazer o locatário com essas taxas que estão também sobrecarregando o locatário, levando a ele uma preocupação, talvez até a falta de sono, e criando problemas dentro dos seus condomínios. Qual é a sua visão nesse sentido, doutor Diego? As taxas condominiais, doutor Gerson, qual que é a grande questão, né? A gente primeiro precisa entender como está no contrato de locação, porque as taxas condominiais, elas são de responsabilidade sempre do locador, né, de fazer o pagamento, porque elas são aquelas obrigações que são inerentes ao próprio imóvel, né? Então, o locador é que é responsável. Caso ele não pague, o condomínio ou a prefeitura vai cobrar, né, a taxa de IPTU ou a taxa condominial vai cobrar do proprietário do imóvel. O que o locatário ele precisa entender também nessa situação, e aí é o ponto, a gente tem que tentar colocar numa balança para que tanto o locador quanto o locatário possam entender essa situação. Quando a gente fala de situações que envolvam essas taxas extras, né, da locação, que não só o aluguel, isso não foi isentado, né, não tem como ser isentado pelo condomínio, e a prefeitura também não isentou do pagamento do IPTU.
O condomínio não isenta por quê? Porque o condomínio continua tendo seus gastos com o seu porteiro, com segurança, com a manutenção do elevador. Não tem como fazer a isenção da taxa condominial. Então precisa ser paga essa taxa. O que pode acontecer, talvez, de tentar flexibilizar, de fazer um acordo entre as administradoras do condomínio com os locadores, né, com os proprietários do imóvel em si, e esse proprietário repassar, talvez, esse benefício para o locatário. Mas essas taxas condominiais, a nossa orientação na administração é sempre de fazer a isenção ou o desconto do aluguel, porque o aluguel ele é do proprietário, o restante é custo, né, que o proprietário precisa efetivamente fazer o pagamento, porque senão ele vai ter prejuízo, além de não receber, ele tem prejuízo, né, do aluguel. Com certeza, com certeza. Vamos agora um pouquinho mais, já que o nosso tempo está pequeníssimo. O mercado imobiliário, será que ele vai reagir pós-pandemia? Qual a sua visão futurística desta questão pós-pandemia nesse mercado imobiliário? Vamos subir? Vamos descer? Vamos fechar? O que realmente estamos aguardando? Não sei se o doutor tem essa possibilidade visiolar essa visão futura, né? Como se fosse o adivinhador do futuro nesse mercado imobiliário, doutor Diego. É uma previsão, né? É difícil de cravar, mas se eu puder apostar, eu sou otimista. Eu sou uma pessoa que tenho que pensar sempre de forma otimista, tento pensar dessa forma, né? Como eu disse, nós vínhamos numa crescente no ano de 2019, tanto no mercado de locação quanto no mercado de vendas, né? O que eu imagino que vai acontecer agora nesse período pós-pandemia é que o cenário de locação ele vai reagir de uma forma mais rápida, porque a tendência é essa, né? Porque ele circula mais rápido que o de vendas. A nossa dúvida, a nossa questão no pós-pandemia, na verdade vai estar relacionado aos valores dos imóveis. Porque será que os imóveis eles vão permanecer com o mesmo valor que eles tinham, que eles possuíam no pré-pandemia? A gente não sabe isso, entendeu? Então, provavelmente ele não vai aumentar. Mas será que ele vai diminuir? A gente não sabe ainda como que o mercado vai reagir dessa forma, né? Então, a minha expectativa é que ele reaqueça. Mas isso vai depender muito também de como os profissionais, né, da área imobiliária e quem está ali querendo comprar, vender, alugar, vai reagir também relacionado a isso, né? Porque não adianta nada um proprietário que está querendo vender o imóvel pré-pandemia custava 500 mil reais, agora ele quer vender por 700 no pós-pandemia, né? Porque isso não vai resolver, ele não vai conseguir fazer a venda. Então, eu sou otimista, mas a gente vai ter que sentir o mercado, vai ter que sentir as pessoas ainda. É uma questão de se preparar, né, para visualizar esse futuro incerto, porque nós não sabemos, primeiro, quando a pandemia vai terminar e o que vai acontecer. Porque se nós olharmos para o mercado quebrado, é difícil de termos uma reação, né? Você imagina... como eu vi hoje de um empresário aí de São Paulo, e ele disse assim, quase que em lágrimas, eu já perdi o ano, não tenho mais o que fazer. E é exatamente um restaurante muito interessante aí em São Paulo, né? Tem uma visão muito difícil de se fazer. Eu creio que o mercado financeiro é que deve puxar essa reação do mercado imobiliário. Não sei, também... eu fico pensando e fico questionando sobre essas coisas. Mas eu perguntaria, doutor Diego, na sua opinião, pós-pandemia, qual seria o bom senso? Baixar o aluguel, fazer um acordo de parcelamento do que está atrasado? Qual seria a sua orientação? Agora eu queria que o senhor desse orientação para o locador e para o locatário diante dessa realidade, que isso é uma realidade, não é? É uma realidade. Tanto o locador como o locatário precisam, é uma realidade.
o que fazer como orientador, como mestre, como realmente alguém que trabalha nesse sistema tão interessante que é o sistema imobiliário. Sim, eu sou advogado, né, de atuante, só que eu sempre oriento os clientes a gente tentar fazer um acordo. É a minha orientação. Então, eu vejo, aí eu vou falar principalmente do setor de locação comercial, porque eu acho que é onde está mais sensível, né? Exato. Mais sensível por conta dessa crise financeira. O que eu imagino seria um acordo, como ideal, um acordo gradativo, de majoração gradativa do valor do aluguel. Então, por exemplo, o locador ele pode imaginar, ele pode até ter um imóvel que valha R$3.000 de locação por mês ali. Então, o imóvel dele vale aquilo. O problema é que a situação não comporta alguém que pague R$3.000 por conta do faturamento que ele não vai ter. Então, o que eu entendo como ideal? É uma composição entre locador e locatários para enxergar, bom, a situação atual do locatário é para pagar 1.500, mas daqui 6 meses ele consegue pagar 2.000, depois de 6 meses ele consegue pagar 2.500, até chegar nos 3.000. Então, eu entendo como essa forma de composição das partes a melhor possível. Para quem já está no imóvel, essa tentativa de negociação seria o ideal. Mas para o locatário que já está lá e não consegue fazer esse acordo, e eu já tive notícias várias de locadores que não concedem essa bonificação, não fazem esse acordo, não tem outra forma senão ajuizar uma ação, né? Tentando revisionar o valor do aluguel. E aí a gente fica na dúvida daquilo que o juiz vai acabar arbitrando, né? Mas como orientação, eu tentaria fazer esse aumento gradual do valor do aluguel. Temos eu creio que a última pergunta, por causa do nosso horário, ele diz assim: doutor Diego, pode existir um desconto nesse período e posteriormente o pagamento do restante parcelado? Seria um bom acordo? Qual a sua opinião? É uma excelente pergunta. É a doutora Thaís Pirani, né, grande amiga também, que está fazendo essa pergunta. Eu vejo, ela pergunta se é indispensável também a presença do advogado, né? Eu acho que é importante para que o advogado... Doutor Diego, vamos dizer que... Sim, claro, né? Sempre o advogado. Mas eu digo que é importante... Ajudar, né? Eu digo que é importante porque hoje eu estava até comentando com um amigo, porque a minha dúvida nesses termos de acordo, na verdade, é sempre a seguinte: será que o locador ele concedeu um desconto para você quitar o aluguel agora? Por exemplo, paga 50% do aluguel e quitou o aluguel? Ou será que ele te deu, paga 50% e depois nós vemos os outros 50% parcelados? Então, eu vejo como importante uma pessoa técnica, o advogado, uma administradora, né, alguém para fazer essa análise, exatamente para que não tenha uma discussão judicial futura, né? Para que isso fique bem estabelecido. Se é quitação ou se você está fazendo um acordo. Exato. Essa proposta que a Thaís ela nos deu aqui, desse parcelamento, ela está sendo muito utilizada. Porque eu tenho locadores, por exemplo, tem casos que a gente encontra na administradora, que o locador não pode abrir mão desse dinheiro, porque ele precisa desse valor para pagar suas contas também. Então ele acaba se apertando numa situação aqui, mas ele vai ter que receber esse dinheiro um pouquinho mais lá na frente, né? Então é uma saída assim, né? A gente não pode abrir mão dessa saída, né? O problema é, muitas vezes, será que esse parcelamento vai caber no bolso desse locatário de pagar o aluguel e mais essa parcela nesse pós-pandemia? A gente não sabe. A gente não sabe se ele vai conseguir fazer isso. Doutor Diego, antes de lhe agradecer, eu quero dizer a todos os empresários, locadores, locatários, advogados que estão na nossa live, que esse é o momento de muita paciência, de harmonia para a solução dos conflitos.
Eu acho que é o momento de nós andarmos juntos e analisarmos as duas partes e exatamente convivermos de forma muito cordial para que esses conflitos sejam resolvidos com sabedoria, com segurança, sem a destruição de um ou de outro. Eu faço votos que todos que estão nos assistindo, os advogados, lutemos para que saiamos juntos dessa pandemia, claro, com as marcas, com as dores, mas de uma forma harmoniosa, é a minha palavra. E a minha palavra a você, doutor Diego Sanches, foi uma honra, foi um privilégio, foi um presente recebê-lo aqui nessa noite para esse bate-papo tão esclarecedor, de profundidade de um assunto que interessa a todos nós. Direito imobiliário não é muito fácil, nem é muito visto nas nossas universidades, mas o doutor teve uma preciosidade na explanação de cada uma das perguntas. Infelizmente, ficaram 7 perguntas sem lhe fazer, mas eu vou lhe buscar de novo. Eu vou lhe buscar de novo para realmente trazer essas notícias tão alvissareiras e tão gostosas àqueles que estão vivendo num momento difícil. Te desejo uma noite abençoada, meu muito obrigado de coração. A Unidrumon que te cedeu aí, doutora Andréia, coordenadora, a todos os nossos amigos, desejo a minha gratidão. Com a palavra, doutor Diego Sanches, para suas despedidas finais. Muito obrigado, doutor Gerson, pelo convite, agradeço imensamente o convite. Falar sobre direito imobiliário, para mim, é um prazer, eu adoro. Agradeço aqui a vários colegas, vários amigos que estão aqui na nossa live, mas agradeço em especial a professora Andréia, coordenadora do curso de Direito, e a professora Maria Regina Busnello, que é a coordenadora do curso de Negócios Imobiliários, também da Unidrumon, minha coordenadora da área imobiliária também. Então, agradeço também a presença dela, também uma excelente profissional dessa área. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelo carinho, agradeço imensamente o convite e vou estar sempre à disposição, sempre que o senhor quiser marcar, a gente vai marcar e vai fazer esses encontros aqui. Só uma promessa, doutora Regina Busnello, muito agradecido também pela sua aquiescência. O doutor Neivaldo diz que você é um grande pescador. Você está convidado a pescar sucuri comigo aqui no Amazonas. Já está feito o convite, você marca a data e vem pescar comigo aqui. E vou chegar. Tá, convidou, eu vou. Doutor Diego, certo. Uma boa noite. Uma boa noite a todos os nossos internautas. A nossa gratidão por todos que participaram. Eu não citei os nomes porque foram muitos. A nossa gratidão. Uma noite abençoadíssima. Em nome de Jesus. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite a todos. Até mais.